Vamos começar falando da situação no Rio de Janeiro, porque a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio decidiu pela revogação da prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacelar, depois daquela prisão que foi feita por conta de uma operação que descobriu e que investiga a possibilidade de Rodrigo Bacelar ter repassado informações privilegiadas para tentar auxiliar um outro parlamentar, que foi o TH Joias, que é também e que foi alvo de uma operação anterior. Então, nesse momento, a comissão é favorável à revogação da prisão de Bacelar. E eu quero saber de você, Fábio Piperno, inclusive a gente está acompanhando aí a sessão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e nesse momento o debate está acontecendo ali no plenário. Mas o que a gente conta para vocês é que a Comissão de Constituição e Justiça já define ser favorável à revogação da prisão de Bacelar. A maioria das alegações é de que as provas apresentadas até aqui não demonstram de maneira suficiente o envolvimento de Rodrigo Bacelar no repasse de informações privilegiadas ou até mesmo de tentativa de obstrução da justiça por conta dessas informações. Como é que você avalia mais essa decisão parlamentar, Fábio Piperno, que vai na contramão do que entende a justiça? É um escárnio que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então vamos separar as coisas. O Rio de Janeiro, para quem tem memória curta, é aquele estado onde houve há algumas semanas uma mega operação policial que acabou terminando com mais de 120 mortos e em relação à qual muito se festejou, muito se comemorou, né? Ação dura contra o crime, especialmente contra o Comando Vermelho. Então, agora vamos puxar o fio da meada desse autêntico castelo de cartas. O deputado estadual TH Joias, ele está preso sob acusação de ligações com o Comando Vermelho, né? Lavagem de dinheiro, enfim, para o Comando Vermelho, uma série de coisas. Muito bem. Rodrigo Bacelar, o presidente da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, será daqui a pouco o próximo governador do Rio de Janeiro. Já tem acordo fechado com o governador Cláudio Castro, o mesmo que ordenou a operação, né, contra o Comando Vermelho. Até porque o Rio de Janeiro não tem mais vice-governador. Fizeram um acordo no qual o vice, vice Pampolha, eleito com o Castro, assumiu uma vaga no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, abrindo o caminho para Bacelar, um deputado, aliás, da bancada mais bolsonarista da Alerj. Muito bem. Ele agora é acusado de conexões, então, com o TH Joias. Aliás, no dia lá em que houve a prisão dele, encontraram até uma bolsa com R$90 mil em espécie, dinheiro. Incrível como esse pessoal aí gosta de andar com dinheiro vivo, né? Uma coisa que vai muito na contramão dos novos tempos. Muito bem. Esse caso foi para a CCJ, porque a prisão dele foi ordenada pelo STF. Foi para a CCJ. Na CCJ, hoje, houve a aprovação de um parecer favorável a ele por 4-3. O presidente da CCJ é o deputado Ricardo Amorim, aquele que quebrou a placa da Marielle junto com Daniel Silveira, lá atrás, em 2018. Nem precisa falar também quais são as conexões políticas dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no Rio de Janeiro, castelo de cartas, por mais que o discurso oficial seja o de rigoroso combate ao crime, parece que a realidade aponta para uma outra direção. Exatamente. E, inclusive, como que funciona esse rito agora, né? Como vocês viam ali na nossa transmissão, a decisão apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça vai agora para o plenário ali da Alerj. São 70 parlamentares e há necessidade de uma maioria absoluta, ou seja, 36 parlamentares teriam que votar favoravelmente ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça para que, de fato, haja revogação da prisão preventiva de Bacelar depois daquela operação da Polícia Federal. José Maria Trindade, como é que você avalia a maneira como a CCJ se comunica agora com a sociedade tomando essa decisão e também o quanto isso pode pesar ou não para aquilo que vai ser dito e votado agora de maneira aberta pelos outros deputados estaduais do Rio de Janeiro? Pois é, isso é um escárnio e um espírito de corpo muito negativo, né?
A Assembleia aí é uma gaiola dos condenados, porque, veja bem, levou para dentro da Assembleia uma crise que não precisava. Eu conversava com um deputado aqui, sabe, Cine, que é muito crítico a esse espírito de corpo, a essa ideia de que o mandato é algo do parlamentar. E é assim que entendem nossos políticos. Você veja bem, em algumas culturas na Europa e mesmo nos Estados Unidos, isso é comum, não é tão comum lá, quando um deputado, uma autoridade qualquer, é acusado ou está sendo investigada, ela imediatamente deixa o cargo. Deixa o cargo para que a investigação possa acontecer sem nenhum embaraço e a polícia ou quem está investigando fazer a investigação. Aqui não. Eles vão até o fim, não pedem demissão, porque eles entendem, os políticos, de que um mandato é dele. É uma coisa que ele carrega debaixo do braço e leva e vai dormir com ele abraçado. Não é. O mandato é uma condição, não é um direito individual, não é uma propriedade que você comprou ou conseguiu ou que ganhou, né? O mandato, o cargo público é uma condição. Você está ali para servir, é temporário e o mandato é da Câmara, dos vereadores, da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados. Não é uma propriedade do parlamentar. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de espírito de corpo, acaba afetando toda a coletividade e afeta até quem votou contra, né? Mas porque arranha a imagem da instituição. Isso não é bom. Eu quero, antes de passar para o nosso Bruno Musa, e aí, Musa, vamos dar uma olhadinha aqui no que vai dizer o nosso Rodrigo Viga, que vai trazer mais informações agora do que está acontecendo, então, com o Bacelar e toda a decisão que deve ser tomada ali no plenário da Alerj. O que você conta agora, hein, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Traduza toda essa história para o nosso povo aí. Obrigado, Cine. Boa tarde para você. Antes de mais nada, peço desculpa a todos, porque lá embaixo o sinal do plenário, rapaz, imagina, é como se eu estivesse dentro de um cofre. Aqui antigamente funcionava o Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banerj, chamado de Banerjão. Então acho que o plenário está dentro de um cofre, deve ter aço, deve ter metal. Não chega o sinal. A blindagem acústica ali e também de sinal, viu, Cine? Muito bom, Rodrigo Viga, sem problema. O importante é que você está aqui agora para poder traduzir toda essa história aí pra gente. Vamos lá, manda ver. Obrigado, Cine. Agora sim, boa tarde para você, para a turma toda aí da bancada, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Olha, a gente sabe que tem que obedecer, respeitar todo o rito, mas pelo que eu pude apurar, a revogação da prisão do presidente afastado, deputado estadual Rodrigo Bacelar do União Brasil, ela vai ser aprovada. Ele está preso desde a quarta-feira da semana passada, a gente já trouxe aqui no microfone da Jovem Pan, por conta de um suposto vazamento de informações em torno daquela operação de setembro desse ano que levou à prisão o então deputado no exercício, Thiago Santos, o TH Joias. Pois bem, segue preso na Superintendência da Polícia Federal, que fica bem pertinho daqui, a poucas quadras da nova sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Agora, a gente está de olho no placar e apurando, depurando, conversando aqui a colar, o entendimento é o seguinte, que a tendência é que seja um placar apertado. Porque existe uma divisão de ideologia, de pensamento, de divisão sobre esse caso dentro do Parlamento Fluminense? Pode até ser. Mas o importante, talvez mais importante do que o número, seja o recado que se queira dar ao autor da decisão da prisão de Rodrigo Bacelar. No caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ninguém quer uma vitória avassaladora, uma revogação acachapante aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque isso poderia ser mal interpretado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ninguém quer que passe aqui o recibo, a mensagem, a ideia de que é um embate, é um confronto entre o Parlamento do Rio de Janeiro com o ministro da Corte Suprema. Então, devemos ter uma votação apertada. Ao todo, são 70 deputados. Hoje, o Rodrigo Bacelar está preso, ou seja, não pode votar, nem mesmo remotamente, obviamente. Então, são 69 deputados que vão votar. Então, a votação é por maioria simples. E acabei de saber ali embaixo que vai ser votação vocal, verbal. O parlamentar vai lá no microfone e fala: eu voto a favor ou contra a revogação da prisão de Rodrigo Bacelar. Essa matéria passou um pouco mais cedo pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que elaborou lá o decreto-resolução, o projeto-resolução, melhor dizendo, para que essa matéria seja votada daqui a pouco aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foi uma votação relativamente apertada, com direito a bate-boca
entre alguns parlamentares, mas qualquer que seja a decisão aqui do plenário da Casa daqui a pouco, que eu estou bancando, estou dizendo que vai ser favorável ao Rodrigo Bacelar, a palavra final vai ser do ministro Alexandre de Moraes, como diz aqui na Jovem Pan o presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Vamos ouvi-lo rapidamente, meu caro Cine. Porque o único que tem autoridade para revogar a prisão e efetivamente soltar o deputado é aquele que determinou a prisão, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que a Assembleia Legislativa vai fazer ao votar o mérito é encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o resultado do que determinou o plenário da Assembleia. O ministro vai tomar a decisão com base nas suas convicções, levando em consideração ou não o que foi determinado pela Assembleia. A Assembleia, nesse momento, não avaliou nenhuma cautelar, somente o que está disposto no dispositivo, no item 1, página 24, da decisão que culminou com a prisão, que é a prisão de um deputado estadual no exercício pleno de seu mandato. Alguns parlamentares, viu, Cine, já fizeram questão de se manifestar dentro da CCJ, que reúne apenas 7 deputados. Alexandre Knoclop, por exemplo, do PL, saiu em defesa de Rodrigo Bacelar, dizendo que é favorável à revogação da prisão. Já o Carlos Mink, o ex-ministro do Meio Ambiente, se posicionou contrariamente, dizendo que é importante manter o Bacelar preso para não atrapalhar ainda mais as investigações que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal. O fato é que daqui a pouco, não tão daqui a pouco assim, vai levar um tempinho, porque é momento do recorte, é o momento da rede social, é o momento de se comunicar com o eleitor, até mesmo de aparecer um pouquinho mais, né, meu caro Cine? Mas o fato é que a tendência é que ao longo do dia a prisão seja revogada. Dificilmente o Rodrigo Bacelar vai voltar ao comando da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no curto prazo de tempo e ainda vai ter que cumprir medidas cautelares. Que cautelares são essas? Aquela história de entregar passaporte, não poder ficar longe do juízo, tem que comparecer com frequência ao juízo e muito provavelmente vai ter que utilizar tornozeleira eletrônica. Ele que prestou depoimento na Superintendência da Polícia Federal, tentou dizer que a relação com o THJ era apenas uma relação profissional, que não tinha qualquer relação pessoal com o ex-deputado, ainda preso desde setembro, o Thiago Santos, e ainda não forneceu a senha do seu aparelho celular para os agentes da Polícia Federal, mas já tem muita ferramenta hoje para a abertura desses aparelhos celulares, desses smartphones. A Polícia Federal está acessando o aparelho celular e não sei se tem gente ou não com medo do conteúdo do aparelho celular do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas pode servir de munição, pode servir de instrumento para o andamento dessas investigações, meu caro Cine. Agora, está todo mundo aqui de alguma forma, de maneira ou de outra, pisando em ovos, evitando qualquer tipo de melindre, porque sabe que a palavra final é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com quem acho que muita gente não quer brigar, né, Cine? Exatamente. Ninguém quer ter o seu processo andando mais rapidamente do que o necessário no Supremo Tribunal Federal, né, Rodrigo Viga? Muito obrigado pelas informações, uma ótima tarde aí para você. Se tiver novidades, chame a gente aqui, meu amigo. Uma ótima cobertura aí no Rio de Janeiro. Acho que tem vários elementos que foram trazidos aqui pelo nosso Rodrigo Viga, que agora podem ser analisados com os nossos comentaristas. E aí eu quero começar contigo, Bruno Musa, justamente sobre esse recado que o plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro passaria ao derrubar de maneira massiva uma decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes. E o quanto isso pesa também na maneira como os parlamentares vão se manifestar. Porque, como o Viga deixou bem claro, agora é a hora de, entre aspas, brilhar. Todo mundo vai no plenária, todo mundo vai querer fazer o seu discurso, aqueles que defendem vão usar os seus motivos, aqueles que são contrários às suas críticas e fazerem os seus recortes aí para a rede social. Mas, além disso, que recado que a gente tem da maneira como a política funciona aqui no país, quando as decisões são tomadas também por temor desses parlamentares de depois serem alvos no Supremo Tribunal Federal? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, obrigado. Bom, vamos lá. Mais uma vez, um pouquinho de recorte da realidade brasileira, né? No fundo, as discussões que nós estamos fazendo aqui, Evandro, com todos esses exemplos que você deu, com todos os detalhes divulgados pelo Viga, mostra que há novamente aquele claro jogo e briga política entre eles. Se de fato houve corrupção, se não houve, quanto foi desviado, se não teve desvio, enfim, isso pouco importa. Como eu sempre falo, me parece que no Brasil aquela inversão clara de valor ela está explícita. Servidor público servir ao povo, isso se perdeu há muito tempo.
a vontade da população, o dinheiro do pagador de imposto, nada disso vale. O que vale é a briga entre os poderes e a corrupção come solto. Aqui, enquanto cidadão comum, Bruno Musa, eu te dou a minha própria opinião. Eu acho que pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai ser mais um caso, infelizmente, de página virada no Brasil. Se ele tiver que cumprir alguma cautelar, alguma tornozeleira, etc., vai passar no tempo também e daqui a pouco está esquecido com mais uma crise que vem. E me chamou muita atenção 2 pontos aqui. Primeiro, o voto aberto, como o Viga falou, que deveria ser sempre, afinal de contas, eles deveriam ser representantes da população, mas estão lá pelos seus cortes, estão lá para as redes sociais, como você muito bem falou, Evandro. E a frase final dele, que ninguém quer deixar correr o processo, porque, em última instância, a última palavra é de ninguém menos que o ministro da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes. Então, tudo isso me mostra que a briga entre os poderes nos obriga a financiar, sem termos opção para isso, e sem termos assinado um contrato onde nós estamos de acordo com isso. O pagador de imposto simplesmente paga e não é bem-vindo na discussão. E grande parte, seja da Alerj ou de outras assembleias legislativas ou da própria Câmara, do próprio Parlamento brasileiro, onde uma boa parte deles tem os seus processos correndo no Supremo Tribunal Federal. E aí me parece que como é que você pode se dizer livre? Como é que você pode se dizer tranquilo para atuar enquanto representante da população, se em última instância você tem um processo correndo com quem pode emitir uma decisão monocrática e simplesmente não há como questionar? O grande convite aqui ao brasileiro de hoje é: pague, financie e não questione.